O grande líder da Coreia do Norte, ou o sósia dele, disse que o problema da fome vai voltar a assolar o país ano que vem. Por que a Coreia do Norte sofre tanto com a fome, né? Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Vitor Ferreira, Elvis Defensor e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, sempre que eu vejo notícia da Coreia do Norte, eu fico me perguntando qual desses aí é o clone número um, o sósia número um, o sósia número 2 do Kim Jong-un. A verdade é que tá mais do que na cara que é um monte de sósia que usa do cara, mas não muda o fato de que, seja lá quem esteja no controle do país, está de fato usando, dando essa notícia, né? E a notícia é que temos o problema da fome, né? E ele fez até uma ligação com um março difícil, que foi uma referência à Grande Fome de 1990, que foi quando a União Soviética deixou de mandar comida para a Coreia do Norte e 10% da população morreu de fome. Caramba, como é que pode? Por que pode isso? Como é que chegou nesse ponto, né? E bem como chegou nesse ponto é muito fácil de saber. Comunismo, exatamente esse é o problema, isso que causa fome diretamente. Justamente porque a ideia de você planejar de forma central uma sociedade sempre dá errado, sempre gera fome. E um dos motivos é que a maior parte das pessoas que está nas cidades, que mora em cidade, acha que o trabalho no campo é um trabalho simples, que qualquer um faz aquele trabalho. Há aquele pessoal no campo que quer arar, quer plantar a terra. Não, isso é coisa de besteira. Eu aqui na cidade, eu estou muito mais educado e acadêmico. Eu li vários livros sobre como plantar trigo. Eu vou chegar lá no campo, eu posso chegar lá e plantar um negócio totalmente trivial, né? É igual aquela pessoa que acha que para aprender a nadar na piscina só basta ler o livro de natação. Faz isso, lê o livro de natação e se joga na água para você ver se você sai nadando direitinho, ou se vai levar você muitos e muitos anos, muito tempo. No caso da natação não chega a ser anos, né? Chega a ser dias, mas vai levar alguns dias até você estar conseguindo não se afogar na piscina, né? Enfim, essas coisas são muito mais complexas do que parecem, né? Acadêmicos que leram inúmeros livros sobre como plantar feijão, no dia que tiver que pegar uma enxada para botar na terra e botar o feijão lá e fazer a coisa funcionar, meu amigo, vão ficar completamente perdidos. E o que aconteceu na Coreia do Norte na época da Revolução lá, né? Quando houve a Revolução na Coreia do Norte, foi uma revolução comunista, no auge do comunismo, né? E o pessoal tinha aquelas ideias todas de não vamos planejar a sociedade de acordo com o melhor. O que foi feito lá? Foi criado um sistema de castas, né? Eram basicamente 3 castas que depois se subdividem em uma série de castas. A casta principal era a casta dos militares e que, né, lógico, por motivos óbvios, eram quem realmente apoiou a Revolução Comunista e coisa e tal. Então eles tiveram todas as vantagens do mundo, coisa e tal, eles tiveram acesso, ainda hoje é assim, tá? Esse sistema de castas existe ainda lá, tá? As pessoas, quando elas nascem numa casta. É proibido o casamento intercasta lá na Coreia do Norte. Se você casar com alguém de outra casta, você vai ser demovido para a casta inferior. Os filhos nascem na mesma casta dos pais, então os que são descendentes apenas dos militares lá daquela época estão relativamente bem na Coreia do Norte, né? É aquela história, comunismo para o líder comunista, para a galera que está em torno dele ali, funciona muito bem, não funciona para o povo. Para quem está ali na cúpula, funciona bem pra caramba. Enfim, e a segunda casta era do pessoal que era considerado menos capacitado, que não atuou diretamente nem a favor nem contra. Então você tem, por exemplo, médicos, esse tipo de coisa, né? Advogados, isso aqui. Desculpa, advogado não, advogado foi a terceira casta. Mas uma série de profissões que tinha ali, que era o pessoal proletário, trabalhadores e coisa e tal, que não atuaram diretamente a favor da Revolução, mas também não atuaram contra. E por último, na última casta, tinha o pessoal que efetivamente foi contra a Revolução, ou eram advogados, pessoas muito ricas, donos de terra, o pessoal que efetivamente trabalhava a terra lá na Coreia do Norte, os donos de terra, foram todos para a terceira casta, que é basicamente uma casta de escravos. Eles continuam no interior, coisa e tal, os filhos deles continuam na mesma casta, não tem como sair da sua casta, mas no final das contas eles não têm mais acesso à propriedade de terra, não são mais eles que
que decidem como plantar, o que plantar, quando plantar, muito naquela ideia de que não precisa dessas pessoas. Essas pessoas são inúteis, elas, o processo, o conhecimento que elas agregam nisso daí é quase nada. Só que importa mesmo é botar as pessoas para cavar enxada e jogar a semente no chão. E isso, como qualquer pessoa que tenha pego um livro sobre natação e depois se jogar na água para... Não, agora eu já sei tudo sobre natação, vou me jogar na água, vou sair nadando. Como acontece sempre nesse caso, isso deu muito errado, né? As pessoas que foram colocadas como novos proprietários de terra, muito parecidos com muita gente do MST que tem hoje, né? Veja, eu não tenho dúvida que tem pessoas no interior que têm capacidade de se tornar um agricultor, que tem conhecimento de como arar a terra, como cuidar da terra, mas uma grande parte, por exemplo, do pessoal do MST se trata de pessoas da cidade, que não tem nenhum conhecimento nesta área. Se você colocar um latifúndio na mão da pessoa, ela vai quebrar, porque ela não vai saber produzir aquilo ali. O que acontece nesses casos é, na verdade, um processo de seleção natural mesmo, né? Porque à medida que o tempo vai passando, a atividade de você cultivar o campo é uma atividade difícil, é muito mais desafiadora do que muita gente tem ideia. E os bons agricultores acabam acumulando mais terra, acabam acumulando um bom dinheiro, porque é uma atividade que dá dinheiro, né? No final das contas, todo mundo precisa comer. Mas é uma ilusão você achar que você vai aprender isso assim, de uma hora para outra. É uma coisa que tem uma série de dificuldades, né? E aí você pode falar assim, mas não pode ser seleção natural porque isso não é genético. E de fato, pode não ser genético, mas lembra, o filho do agricultor, ele é criado na casa do agricultor, então ele acaba aprendendo muito do jeito de lidar com a roça, acaba vendo como que o pai dele faz as coisas, e nesse sentido, é sim algo que se aprende de geração para geração, né? Quando você faz uma loucura dessa, como não, vamos tirar esse pessoal e vamos botar o pessoal acadêmico para dirigir as fazendas e fazer as plantações, você tem exatamente o que você tem na Coreia do Norte, que é fome sistêmica. E desde então esse sistema tem acontecido assim. Você pode imaginar assim, não, mas nessa altura o pessoal já teria aprendido, já teria começado a mexer com a terra, aprendido a mexer com a terra. E é verdade, só que o que acontece? Você tem uma força muito melhor, muito maior ali, que é a força do partido, né? O partido é que decide. A decisão central sai sempre do partido. Então, no final das contas, esse pessoal que está na terra ali, que gere as terras na Coreia do Norte, que lá ninguém tem propriedade de terra, né? É comunismo, é tudo do Estado, mas as pessoas que gerem cada fazenda e coisa e tal, eles têm só que reportar para o governo central o que eles estão fazendo. Veja, ninguém tem lucro com fazenda lá, você é responsável por uma área de terra, e aí você tem a outra ponta do problema. Então, uma ponta do problema é justamente que a pessoa, na verdade, ela acha que sabe mexer com a terra, mas mexer com a terra é muito mais difícil do que as pessoas imaginam. E outra coisa é isso, a pessoa não tem incentivo para melhorar a produção, porque se ela produzir pouco ou produzir muito, o que ela vai receber no final do dia é a mesma coisa. É o contrário do que você tem hoje, por exemplo, aqui no Brasil. Se um agricultor ele produz muita coisa, ele consegue melhorar a produtividade da terra dele, ele vai ter lucro, ele vai ganhar mais dinheiro, então ele tem um incentivo para melhorar a produção dele. Lá, o único incentivo que ele tem é um grande líder pedindo para ele fazer isso, né? É um incentivo, até é lá, porque se você não obedecer o grande líder, você é fuzilado, então não deixa de ser um incentivo. Mas não é um incentivo tão bom quanto um incentivo positivo, de você melhorar a sua condição à medida que o tempo vai passando. Então, é essa a história da tragédia da fome na Coreia do Norte. Eles estão falando aqui, não, porque teve um alagamento esse ano, e um rio transbordou e alagou muitas terras e coisa e tal. Só que é aquele negócio que eu falo para vocês. Se fosse só isso, eles teriam fome esse ano, mas o que a gente vê da Coreia do Norte é, desde o período que houve a Revolução Comunista, eles têm problemas. No início, eles não tinham tantos problemas assim, porque a Rússia, interessada em ter um aliado estratégico naquela região, mandava comida para lá. No momento que parou de mandar, meu amigo, o comunismo não tem jeito. Não tem como funcionar, os incentivos estão todos errados, e essa ideia de que não, vamos redesenhar a nossa sociedade para um padrão melhor, isso não funciona nunca. Anarcocapitalismo só é possível porque já é a forma como nós vivemos hoje. O governo é uma entidade mafiosa, aí, um grupo mafioso que tenta roubar o nosso dinheiro, mas todos nós já vivemos no Ancapistan, a gente já está na sociedade libertária aqui e agora. 99% do seu tempo você não tem nenhuma interação com o governo, você só interage com outras pessoas, então você já vive no Ancapistan.
A questão só é como é que a gente vai fazer para diminuir esse bandido estacionário perigoso e gigante que fica tentando roubar a gente através de impostos. Pessoal, vamos falar sobre a estátua do Cristiano Ronaldo, que está dando uma confusão danada lá na Índia. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Fobografia, Atos Henrique e mais um monte de gente. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha qual que é a história, né? Goa é um estado da Índia, né? Tem aqui, ó, você pegar aqui na Índia, ele fica um pouco abaixo aqui. Esse estado é um estado relativamente pequenininho, porque ele foi durante um tempo um protetorado de Portugal. Ele fazia parte, era uma colônia portuguesa durante muito tempo. Ele se tornou independente em 1961 e aí logo depois ele foi anexado à Índia, né? Então, embora seja uma área relativamente pequena, é um estado à parte aqui na Índia. Tem vários outros estados aqui do lado maiores, né? Mas, enfim, aqui é Goa. E inclusive tem muitos nomes portugueses aqui, ó, Vascão tá aqui. E tem, lógico, a cidade principal, lá, a cidade de Goa, que é onde colocaram essa estátua do Cristiano Ronaldo. Bom, aí o que está acontecendo, né? Essa estátua foi colocada lá, de certa forma, para ligar o pessoal com o passado português, segundo a justificativa do político que implementou esse negócio aí, né? Ligar ao passado português e para incentivar as pessoas ali da região a jogarem futebol, né? Porque o futebol lá na Índia, vocês sabem, não é um esporte muito comum. Lá o pessoal gosta de jogar cricket, né? Que é um outro esporte com tacos e bolas e não sei o que lá. Eu confesso para vocês que eu já vi gente jogando, eu não consigo entender como aquilo funciona, mas é justamente por isso, né? O esporte principal lá é esse. Futebol até é jogado, até tem seleção, tem jogadores importantes lá, mas não é um esporte muito comum. E a ideia era justamente incentivar as crianças, os jovens da região a jogar futebol, mostrando um craque que tem uma certa ligação com Goa, né? Não é uma ligação muito forte, mas tem alguma ligação pelo passado português e coisa e tal. A intenção, eu não acho que foi ruim, foi uma intenção boa. Agora, o que aconteceu? Juntou um monte de gente para protestar, se reuniram no local, querendo que tirasse a estátua de lá, porque está uma estátua homenageando um conquistador e coisa e tal. Eu não sei, tá? Eu não sou de Goa, eu não sou indiano, não teria como dizer se isso realmente é algo que ofenda, coisa e tal, mas aqui no Brasil tem um monte de estátua de português por aí, e pelo menos a mim não me ofende de forma alguma. Se quiserem botar uma estátua do Cristiano Ronaldo, eu acho muito bacana, não tenho nada contra isso. Mas enfim, né? A única coisa que eu fico com receio nessas notícias é porque eles falaram que teve um protesto grande com um monte de gente que está querendo a retirada. Isso quer dizer que a maior parte do povo queria a retirada ou não? Né? Porque, afinal, aquele ali pode ser só aquele grupinho ali da esquerda, que é tradicional, eles adoram tirar a estátua, e fizeram o protesto ali nesse tipo de coisa. Ou pode ser que realmente a população lá tenha se sentido ofendida de forma geral com a estátua. É aquilo que eu sempre aponto aqui, não existe esse negócio de interesse coletivo, vontade coletiva, não existe, isso aí cada um tem o seu. Certamente teve gente que gostou da estátua, certamente teve gente que não gostou. Teve até um caso curioso aqui que eles perguntaram para um ex-jogador de Goa que, ele achou, o Mick Fernandes, que eu não conheço, ele é um ex-jogador internacional originário de Goa, que disse que foi uma escolha dolorosa, porque deviam colocar uma estátua de um ex-jogador de Goa. Bota minha estátua lá, pô. Candidato a estátua, o cara. Não, beleza, tranquilo também. De novo, eu não quero ofender ninguém de Goa, nenhum indiano, eu não sei como é que é a relação do pessoal lá com a origem portuguesa, né? Mas eu sei também que, tal como aqui no Brasil, o pessoal costuma falar esse negócio de colonialismo como se fosse uma coisa assim, mas no final das contas, meu amigo, a maior parte das decisões erradas foi tomada por aqui mesmo, não foi esse negócio de colonialismo, não estou dizendo que não tenha sido uma coisa ruim, tá? Foi uma coisa ruim, a questão toda não foi tão ruim quanto eles pintam hoje em dia, né? Bom, aí você pode falar, caramba, legal, mas e aí? Deixa a estátua, tira a estátua? Eu falo que é isso. Essa é a beleza de uma sociedade libertária. Porque você tem a propriedade dos terrenos lá. As propriedades, o dono que vai decidir, ele que vai dizer que se ele quer estátua, ele é direito dele botar estátua lá, não tem ninguém que decidir nada. É o que eu falo, não existe vontade coletiva, interesse coletivo, existe interesse das pessoas, é isso que existe. Então se o dono do terreno aqui desse lugar aqui quiser botar estátua, bota. Ah, mas o fulano do lado não agradou. Mas é na propriedade dele? Não, não é. Então fica quieto, pô. Na sua propriedade você bota a estátua do que você quiser aí, sei lá qual.
ídolo do futebol que você quer colocar, você coloca lá. Então, assim, no final das contas, essa é a decisão, essa que é a questão. Você desmistificar esse negócio do interesse social. Isso não existe em lugar nenhum, nem na Índia, nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo tem interesse social. Só existe interesse de pessoas. E sempre que alguém fala assim, ah, não, mas é o interesse social, é a primazia da sociedade, não sei o que lá, ele está falando que é o interesse dele, só que ele está usando esse termo para dizer que não, que é mais importante, portanto, tem que ser feito mesmo que você não goste. É isso que faz. Tipicamente as pessoas que falam isso são pessoas que têm algum poder político, justamente o que elas estão dizendo, quando elas falam não, que é o interesse da sociedade, estão dizendo assim, olha só, eu vou usar violência contra você, engole, cala a boca, que o seu interesse não interessa. E pronto, e acabou. Entendeu? É isso que eles estão fazendo. E é absolutamente errado. Não é um grupo de pessoas com bandeira preta que vai decidir se tem estátua ou não, mas por outro lado também não vai ser um grupo de parasitas políticos que vai decidir se vai ter estátua ou não. Tem que ser por propriedade privada. É a única saída nesse caso. Pessoal, vamos falar do absurdo aumento do salário do prefeito de São Paulo. Agora, tá, o salário foi aumentado em 46%. O que vai piorar as contas públicas de forma absoluta, porque isso aí aumenta o salário de um monte de gente também. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Papa Francisco, Anônimo e mais um monte de gente. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, em dezembro de 2020, repara, dezembro de 2020, o prefeito Bruno Covas ainda estava no primeiro mandato dele. O primeiro mandato dele foi de 2016 até 2020. Em 2020, em dezembro de 2020, ele já tinha sido reeleito, ou seja, ele já tinha ganho a eleição. Ele sabia que ele seria e continuaria prefeito nessa nova legislatura. E aí ele usou o truque, porque o prefeito não pode aumentar o próprio salário, ele não pode aumentar o salário dele na mesma legislatura. Então, eles falam que só pode fazer o aumento de salário valendo na legislatura seguinte. Só que ele já sabia que seria ele de novo na legislatura seguinte, ele já tinha ganho a eleição ou a reeleição lá em São Paulo. Então, ele usou esse truquezinho e decretou o aumento de prefeito a partir de 2022, agora, dia 1º, já está valendo esse novo salário do prefeito, né? E é muito curioso você ver esse tipo de coisa, né? Porque é aquele negócio, né? O pessoal fala sempre que, ah, não, mas os funcionários públicos estão defasados e coisa e tal. Não está defasado nada. O governo tem emitido dinheiro pra caramba. É o valor do dinheiro que está caindo absurdamente. Não é os funcionários públicos que estão defasados, é todo mundo que está defasado. O resto do pessoal que se fode. Pior, foram esses funcionários mesmos que vão ser beneficiados com esse aumento que inventaram aquele negócio do fica em casa, não sei o que lá, que não pode sair na rua. E daí fica esse pessoal, todo mundo com salário garantido, com reajuste garantido, brigando para as outras pessoas não poderem trabalhar. Enfim, um absurdo completo esse tipo de coisa. É um escárnio esse aumento de salário aqui. E como eu falei, você poderia dizer que se fosse o aumento do salário do prefeito só, no final das contas faz muito pouca diferença. Olha o orçamento da cidade de São Paulo, é absurdo. 10 mil reais, 11 mil reais que foi o aumento para o prefeito, não faria diferença nenhuma. Agora, a questão toda é que no final das contas não é bem assim. Por quê? Porque você tem um monte de salários na administração pública que são referenciados pelo salário do prefeito. O salário do prefeito funciona como um teto da administração municipal, da mesma forma que o salário do presidente funciona como um teto da remuneração do governo federal, né? Então, no final das contas, dando este aumento para o prefeito, está dando um aumento para um monte de gente. Então, realmente um absurdo completo esse tipo de coisa, esse prêmio para o autoritarismo, esse prêmio para quem proibiu as pessoas de fazer coisas. Então, realmente é uma coisa triste, né? Ainda tem gratificação para os servidores ainda. É uma festa, meu amigo, é uma festa. Serviço público é assim. Agora, você acha o seguinte, isso aqui faz diferença? Só faz diferença se eles conseguirem roubar imposto de você e se você continua usando real. Enquanto você estiver usando real, eles imprimem mais real para custear esse tipo de coisa, então no final das contas isso impacta em você, mesmo que você não pague imposto. Enquanto você paga imposto, isso impacta você, porque esse imposto está indo para isso, meu amigo, para beneficiar esse pessoal. E é por isso que eu falo da importância de pagar o mínimo possível de imposto. Eu sei que sonegar totalmente é impossível, é muito difícil. Mas o mínimo possível de impostos que você pagar é melhor, porque dessa forma você evita alimentar esta máquina. Toda vez que você paga imposto, você está dando dinheiro na mão desses criminosos. E aí eles vão ter mais força para cobrar mais ainda no futuro. É um ciclo vicioso isso.
A saída, a única forma de você diminuir o tamanho do Estado é não alimentando o monstro. Pessoal, saiu uma coluna no Financial Times alguns dias atrás falando que o Bitcoin é pior do que um esquema Ponzi, que um esquema de pirâmide, né? Eles estão errados, lógico, se trata do establishment querendo barrar o Bitcoin, mas vamos entender esse assunto direitinho para ver exatamente quais são os argumentos dele. E eu vou aproveitar e vou falar aqui do Axie Infinity, que esse sim é uma pirâmide, até para a gente ver as diferenças. Essa notícia foi sugerida por Tito, João Paulo Aragão e várias outras pessoas. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a coluna lá no Financial Times listava que vários especialistas, particularmente o Jorge Stolfi, disse que por que o Bitcoin é um esquema de pirâmide. Os investidores compram na expectativa de lucros, a expectativa é sustentada pelos lucros de quem está sacando o dinheiro investido, mas não há fonte externa para esses lucros, eles vêm inteiramente dos novos investimentos. Além disso, os operadores levam uma grande parte desse dinheiro, né? Isso é como funciona um tradicional esquema Ponzi. Isso não é um esquema de pirâmide. Esquema de pirâmide tipicamente envolve uma pessoa trazer outras pessoas para o esquema, mas a verdade é que os dois são esquemas que dependem de novas pessoas entrando para você pagar, dar lucro para quem já está no esquema, né? E o comum desse tipo de esquema, tanto Ponzi quanto pirâmide e alguns outros que tem por aí, é justamente que o que acontece? Enquanto está entrando gente no sistema, enquanto mais gente está usando, está comprando aquilo na expectativa de ter lucro, ótimo, o sistema se funciona, as pessoas são remuneradas por aquilo e pronto. No momento que não tem mais pessoa entrando, ou porque acabaram as pessoas no mundo, ninguém mais no mundo para entrar nesse esquema, não tem mais como sustentar o lucro do crescimento das pessoas que já estão lá. E com isso o valor desaba. É o que acontece em todo esquema Ponzi, o esquema quebra e coisa e tal, né? O original esquema Ponzi é porque tinha um cara mesmo chamado Ponzi que inventou essa história lá em 1900 não sei quanto. Mas enfim, onde é que está o erro aqui? Primeiro que nem todos compram como investidores na expectativa de lucros, tá? O Bitcoin ele tem uma vantagem, ele tem uma função real bem definida que é de ser dinheiro imune ao Estado. Essa proteção ao Estado ela vem por vários motivos. Primeiro, pela própria anonimidade das carteiras, então você pode ter uma conta de Bitcoin que não tem como ligar ela a você, né? As transações são todas públicas, mas a carteira, de quem pertence àquela carteira, é um dado que depende de você, só se você quiser que você disse se aquela carteira é sua ou não. Então, é um processo realmente de você isolar o seu patrimônio do governo. É possível fazer isso, um monte de gente faz isso. Existem outras situações também, então, por exemplo, empresas que não querem pagar impostos ou que querem evitar alguma perseguição estatal, podem fazer uso também do Bitcoin para evitar isso, né? E a questão toda é a seguinte, essa é uma função extremamente necessária na sociedade. Por quê? Porque os governos estão ficando cada vez mais autoritários, eles estão ficando cada vez mais gananciosos, crescendo cada vez mais. E no final das contas, muita gente, cada vez mais pessoas sentem a necessidade de proteger o seu dinheiro do governo. Então sim, o valor do Bitcoin deriva essencialmente dessa proteção que ele fornece contra o governo. Agora, existe uma questão que sim, existe muita gente que entra no Bitcoin puramente pelo que ele falou aqui, ó. Eles veem pessoas lucrando no passado, acham que vão poder lucrar também. Agora, essas pessoas têm que entender que o negócio do Bitcoin é perfeitamente transparente. Todo mundo sabe que não tem... O Bitcoin não promete investir em nada, né? Não tem lógica isso. Então, ou seja, ele pode estar comprando isso daí como qualquer outro recurso, você pode especular, isso faz parte de qualquer mercado, mas no final das contas, o que dá o crescimento sustentável do Bitcoin é exatamente isso. Essas flutuações de crescer muito, cair muito e coisa e tal, isso é natural, isso acontece no início da adoção, ainda não estamos na chamada hiperbitcoinização, quando o Bitcoin passará a ser a referência para preços, né? Hoje você tem o preço das coisas em dólar, e aí quando você vai calcular, você calcula quantos bitcoins que dá aquilo. Ok, é como está funcionando hoje, mas a tendência é que cada vez mais, com o dólar perdendo valor,
muita gente passe a usar o Bitcoin como padrão das coisas, e daí você teria o contrário, você teria a hiperbitcoinização, em que as coisas passam a ser medidas em Bitcoin, e se você quer pagar em dólar, aí você paga em dólar, né? E veja, isso é o ponto importante, porque no momento que as coisas forem definidas em Bitcoin, o Bitcoin em si, ele nunca deu lucro, ele não é para dar lucro, ele é uma moeda. O que ele ganha de valor com o tempo, como eu disse, é porque os governos tratam mal a própria moeda, imprimem muito dinheiro e acabam desvalorizando essa moeda. Então, o grande erro dessa história toda é ver justamente o Bitcoin como um investimento tradicional, como uma ação da Petrobras, por exemplo. A ação da Petrobras você compra na expectativa de lucro. Também. Por quê? Porque você espera, a Petrobras é uma empresa, ela produz petróleo, ela tem uma série de vantagens no mercado, ou desvantagens também, mas no final, somando vantagens e desvantagens, você avalia que ela tem um valor de mercado e esse valor tende a apreciar, então você compra a ação esperando que ela cresça, e é normal, porque ele gera valor. O Bitcoin não é isso, ele não é um investimento tradicional. Ninguém nunca disse que o Bitcoin gera valor por si só. O Bitcoin é uma moeda, a grande vantagem dele é justamente ser imune a governo. Então, você tem pessoas que compram Bitcoin por motivos ideológicos, como é o meu caso, porque eu acredito, sinceramente, eu preciso de proteção contra o governo, eu sou um cara que fala contra o governo, eu tenho um risco real de mais dia menos dia, o governo resolver me prender, roubar meu dinheiro, tirar tudo meu. Me prender, eles conseguem me prender, conseguem vir aqui, botar a arma na minha cabeça e me levar. Não posso fazer nada, eu sou um cara fraquinho. Agora, com relação aos meus bitcoins, eles só pegam se eu quiser. Enfim, no final das contas, esse tipo de coisa aqui, o grande erro deles é verem o Bitcoin como investimento tradicional. Não é, os investimentos tradicionais, todos eles dependem do governo, todos eles estão na mão do governo. Todos eles dão lucro, sendo que, no final das contas, o governo imprimindo dinheiro, gerando dinheiro, causando inflação, come a maior parte desses lucros, quando não come todo o lucro, como aconteceu no ano de 2021, em que o Bitcoin foi a única coisa que deu lucro, que o valor apreciou acima da inflação. Não foi grande coisa acima da inflação, não, mas isso é esperado, porque o Bitcoin é justamente uma proteção na inflação. É uma forma de você garantir que o seu dinheiro não deprecia quando o governo imprime dinheiro, né? E aí ele passa a comparar aqui com o esquema do Ponzi, escreve o esquema do Ponzi, o Madoff, que foi o cara que fez um grande esquema Ponzi lá nos Estados Unidos e coisa e tal. E ele fala esse negócio, né, que a ideia do esquema Ponzi é o quê? É um esquema que não gera dinheiro por si. Mas ele esquece de avisar que tanto o Ponzi quanto o Madoff, eles prometiam lucros. Ninguém no Bitcoin promete lucro. O Bitcoin nunca falou que era um investimento para ganhar dinheiro. Não, não é isso. O Bitcoin é uma moeda. Ah, ele está aumentando de valor? Está aumentando de valor porque o real está depreciando, porque o dólar está depreciando. Ele em si não tem, ele é apenas uma moeda estável, né? Agora, é lógico, à medida que deprecia o real, deprecia o dólar, o valor dele real e dólar sobe. Enfim, esses caras não, tanto o Madoff quanto o Ponzi, eles prometiam lucros. Ele falou, não, invista comigo, bote seu dinheiro aqui que ele vai lucrar, ele vai retornar uma grana grande para você. E aí depois ele fala sobre que é pior ainda do que um esquema de pirâmide ou um esquema Ponzi. Por quê? Porque no caso do Madoff ou no caso do Ponzi, as pessoas podiam pelo menos processar essas pessoas na justiça para receber o valor que investiram, né? Sendo que isso não faz nenhuma diferença absolutamente, porque ninguém recebeu nada desses casos. No final das contas, esse pessoal, tipicamente, quando quebra o esquema Ponzi ou esquema de pirâmide, ninguém recebe nada, porque o esquema quebra, ninguém tem nada. Então esse negócio, não, lá pelo menos a gente podia processar as pessoas, e aqui no Bitcoin não tem como processar, porque ele não tem uma entidade por trás dela. Isso daí é a maior idiotice de todas, porque não é vantagem alguma isso daí poder processar as pessoas. A questão toda aqui, no final das contas, você acredita no governo, você acredita no sistema monetário atual, você acha que está tudo certinho, o governo imprimindo dinheiro, não sei lá. Se você acha que está tudo certinho, meu amigo, não invista em Bitcoin. O Bitcoin não é para você. Realmente o Bitcoin, nessa visão de que o governo está tudo legal, está tudo tranquilo, tudo funcionando bem. Eu acho que o governo imprimiu dinheiro, mas está legal, é controlável, está tudo bem, não tem nenhum problema. Se você acha isso, se a visão sua é essa, então, cara, o Bitcoin não é para você. O Bitcoin realmente, nesse caso, com essa visão de que está tudo bem com o sistema financeiro mundial,
o Bitcoin não tem utilidade nenhuma. Eu concordo com a premissa dele. Se você não quer proteger nada do governo, se você acha que o governo é imune, que ele não vai cair nunca, que nunca vai dar merda no sistema, uma grande crise no sistema financeiro mundial, então não tem por que investir no Bitcoin. Agora, eu não penso assim. Eu acho que o pessoal já está depreciando moeda mais do que seria razoável e pior, essa coisa está ficando insustentável. Eu, sinceramente, vejo algum colapso em algum tempo não muito distante. Eu não estou dizendo que vai acontecer amanhã, que vai acontecer esse ano, que vai acontecer nos próximos 5 anos. O governo tem sempre um incentivo para tomar empréstimo, para desvalorizar a moeda, e é isso que eles vão continuar fazendo, né? E para exemplificar, eu vou mostrar um outro caso que eu alertei no início dessa febre dos NFTs, de jogos de NFT que você ganha dinheiro com Axie Infinity. Aí sim você tem um esquema de pirâmide ou esquema Ponzi, né? Por quê? Porque ali sim você tem uma função que é altamente questionável. Olha só, você tem o Axie Infinity, é um jogo que você ganha dinheiro jogando. Isso virou uma febre, né? Lógico, né? As pessoas querem ganhar dinheiro jogando, né? E o que começou a acontecer? Repara o número de endereços ativos lá do Axie Infinity, né? Ele só cresceu até um ponto e daí começou a desabar, né? Repara o número de transações, ou seja, o número de pessoas ganhando dinheiro vendendo NFTs e SLPs e coisa e tal. No início, certamente começou com os desenvolvedores do jogo colocando dinheiro, pagando realmente quem estava entrando. Aí logo lá no iniciozinho, parece que teve algumas pessoas nas Filipinas que começaram a usar isso para ganhar dinheiro, e começaram a ganhar muito dinheiro. Por quê? Como entrava cada vez mais gente, tipo, um cara conseguiu ganhar dinheiro porque o cara do jogo botou dinheiro lá, né? Aí começou a entrar mais gente no esquema, aquilo começou, um olhava pro outro, caramba, ele ganhou dinheiro, então um monte de gente começou a jogar para ganhar dinheiro também. Então repara que no início aqui você teve um lucro enorme, as pessoas ganhavam muito dinheiro no início do jogo. Isso é comum em todo esquema Ponzi ou mesmo pirâmides, as primeiras pessoas que entram ganham muito dinheiro. A questão é, em algum momento você não tem mais gente para entrar para dar dinheiro e daí não tem como sustentar o caso, né? Então repara, durante esse período todo aqui estava crescendo o número de pessoas. Repara que depois desse pico inicial aqui continuou sendo bastante lucrativo o negócio, por quê? Porque estava cada vez mais entrando pessoas. Quando deu esse pico, entrou um monte de gente aqui, também aumentou um pouquinho a lucratividade aqui, mas agora lembra, para cada pessoa nova que entra agora, ela tem que dar lucro para todo mundo que já entrou no passado. Então, ou seja, agora mesmo tendo esse pico enorme aqui, só teve um aumentozinho pequenininho aqui de quantidade realmente efetiva de pessoas lucrando com isso daí, né? E depois disso, meu amigo, aí ficou impossível. Chega um momento que simplesmente as pessoas não entram mais, não tem mais pessoas para entrar naquele negócio, a coisa começa a cair e naturalmente o lucro começa a cair absurdamente. Dá para você ver também. Isso aqui, o SLP, é o Smooth Love Potion, que é a que mais gera valor no jogo, né? No final das contas, mais até do que o próprio NFT dos bichinhos lá. Mas ela também teve altas no início e depois, da mesma forma, caiu absurdamente. Está cada vez menor. O fato é que agora, hoje em dia, quem entra no Axie Infinity não consegue mais ter lucro, muita gente teve prejuízo, muita gente experimentou, comprou a coisa, montou time, ou trabalhou com escolinha de NFT, não sei o que lá, como é que chama isso, e no final das contas perdeu tempo ou perdeu dinheiro e não está tendo mais lucro, né? Ou seja, como todo esquema Ponzi, se você entrar no início, você tem dinheiro. A questão é que, inevitavelmente, em algum momento, isso acaba. E por que isso daqui é diferente do Bitcoin? Porque isso daqui, o objetivo dele seria um jogo agradável de jogar. E eu concordo que se fosse um jogo muito bacana, um jogo muito legal, que as pessoas vão, caramba, que jogo maneiro, cacete, eu não consigo parar de jogar, um Candy Crush da vida, um Pokémon GO da vida, eu tô falando dos jogos que eu gosto de jogar, né? Mas se fosse um negócio muito viciante, muito legal, poderia até ter algum sentido isso daqui, tá? Não sei se seria viável, porque pensa bem, se eu desenvolvi um jogo tão legal assim, para que eu vou repartir os meus lucros com outras pessoas, né? Mas enfim, seria uma coisa viável. A questão é que você já jogou Axie Infinity? Eu já vi gameplay de Axie Infinity e me parece a coisa mais chata do mundo. As pessoas só jogam aquilo porque ganham dinheiro. Então aí sim você tem um caso de uma coisa que não tem função além da função própria, da função de ganhar dinheiro, e isso sim caracteriza um esquema Ponzi, né?
Pessoal, seu Jair assinou uma MP excelente para liberar voos de companhias estrangeiras aqui no Brasil. Olha que novidade, excelente. Vamos entender isso aí, que tem até mais implicações do que você pode imaginar nessa lei aqui, hein? Essa notícia foi sugerida por Apendicite, Anônimo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, ele assinou no finalzinho, no dia 30 de dezembro, né, uma MP que facilita a entrada de aéreas estrangeiras no Brasil. Qual que é a ideia? Hoje, para uma empresa aérea estrangeira operar voos no Brasil, ela precisa abrir um escritório aqui, criar um CNPJ, fazer todo aquele inferno burocrático brasileiro para ser uma empresa registrada aqui. Agora não. Ela pode vir, pode oferecer voos aqui sem estar registrada no Brasil. Em que isso é legal? Isso é excelente do ponto de vista de você ter acesso agora a mais gente no mercado. Você tem uma competição maior, tem a possibilidade de outras empresas oferecerem voos por aqui. Isso é uma coisa realmente excelente. Mas isso daqui, na minha visão, nem foi o principal, né? Veja, tem um ponto nesse aspecto aqui que é o seguinte, você tem em mente também que essas empresas acabam ficando um pouco em vantagem às empresas locais. Por quê? Porque elas não têm que lidar com as loucuras consumeristas do CDC aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil o CDC é um inferno completo, é um encarecedor de serviços absoluto, porque como se a pessoa reclamar, basicamente ela sempre ganha ação no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, então o que acontece? Né? As empresas todas têm que se proteger financeiramente disso, isso tem um custo, então aumenta-se o preço para você se resguardar no caso de ação do consumidor, né? E viagens aéreas é uma coisa que acontece isso com muita frequência. E daí tem exatamente esse problema. Se a empresa não está no Brasil com o CNPJ, ela consegue se livrar com uma certa facilidade dessas entranhas judiciais aqui brasileiras, que tem essa coisa de justiça direcionada para um lado, que não faz sentido nenhum, que perverte o sentido de justiça. Por mais que a pessoa seja hipossuficiente, coisa e tal, o bem da justiça é algo mais importante, da isenção é algo mais importante do que privilegiar uma classe ou um grupo de pessoas, né? Você sempre causa mais injustiça dessa forma. Enfim, mas isso aqui é assunto para outro vídeo. Eu já falei sobre o CDC em outros vídeos, é uma porcaria, nada se aproveita ali. O CDC é um grande aumentador de preços de serviços e produtos do Brasil, no final das contas. Mas enfim, então essas empresas não estão aqui no Brasil sem ter CNPJ, elas não podem ser processadas? Não, podem. Pode-se mandar uma carta rogatória para outro país para fazer um processo lá. Meu amigo, você bota aí 20 anos no mínimo para esse processo andar com a velocidade que a justiça brasileira tem, né? Então, no final das contas, parece uma coisa muito boa isso de permitir esse tipo de coisa. Se realmente for assim, ou seja, o que vai acontecer só vai ter a empresa aérea de fora aqui, porque as de dentro vão quebrar. Justamente porque tem esse peso enorme dessa coisa do CDC aqui no Brasil, as de fora não vão ter. Mas enfim, do meu ponto de vista, eu sou cliente, eu não sou ligado a companhia aérea nenhuma. Então, para mim, quanto mais oferta de voo tiver, melhor, muito melhor, não tenha dúvida nenhuma. E a coisa melhor que ele fez aqui foi a chamada faxina regulatória, né? Que foi acabar com um monte de regra. Por exemplo, uma coisa que ele acabou foi com um registro. Olha só, até 150 quilos agora não precisam mais de cadastro. Porque, vocês lembram, né? Quando eu comprei o meu... Mas enfim, agora não é mais necessário. Olha que coisa. Excelente. É uma besteira mesmo. Não serve para nada aquilo. Enfim. No final das contas, simplificou a burocracia, que é uma coisa excelente. Iniciativa ótima do seu Jair. Repara a diferença para o cara lá da Argentina. A gente noticiou recentemente que seu Albertinho ele tinha congelado preços, tabelado preços para voos lá, botado preços mínimos para ajudar aerolíneas argentinas, né? Aqui, ao contrário, a gente tem um presidente que permite outras empresas entrarem no Brasil, entrarem no mercado. Quanto mais competição, melhor. É isso mesmo. E ótimo. E sabe o que acontece? Se tem esse problema todo para as empresas nacionais, se é um custo grande ter esse CNPJ no Brasil, sabe o que a Gol, a TAM e outras empresas aqui deveriam fazer? Se estabelece em outro lugar e pronto, e passa a operar aqui no Brasil também. Resolve o problema. Acaba com essa injustiça que é a legislação do CDC e resolve-se o problema. Pessoal, lembra daquela portaria que o Ministério da Educação lançou proibindo o passaporte de vacina, ou proibindo a exigência de passaporte de vacina nas universidades federais?
Pois é, já era. Vamos entender. Essa notícia foi sugerida por Quero Metaverso, Bruno Fernandes e várias outras pessoas. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha o que eu falei no meu último vídeo, né? Para quem está desacompanhado dessa notícia, alguns dias atrás o MEC lançou uma portaria proibindo as universidades federais de exigir o passaporte de vacina. Ou seja, não é que está proibindo as pessoas de se vacinar, não, os alunos podem vacinar, podem fazer tudo, ela apenas não poderia exigir isso para o retorno às aulas presenciais, né? E eu falei para vocês que, para mim, isso faz todo o sentido do mundo, uma vez que realmente, o ponto de vista libertário é que você não pode ser obrigado a nenhum tratamento, né? A questão é, naquele artigo eu já alertei, o que vai acontecer a partir de agora? A rede vai entrar no STF, e o STF vai jogar fora esse decreto. E olha só, não perderam nem tempo, né? Ainda no dia 31, tá? Na verdade foi no dia 30 de dezembro, a rede e o PSOL entraram no STF contra a decisão do MEC, e no dia 31 ainda, antes da virada do ano, o Lewandowski já decidiu e já suspendeu o ato do MEC e liberou a exigência de passaporte de vacina. Já está a esquerda aí comemorando que vai ser obrigado a apresentar papel para assistir aula na faculdade. Eu nunca vou entender esse pessoal. Mas enfim, né? Tá na cabeça deles isso daí. Vamos avaliar algumas coisas aqui, tá? A primeira coisa, eu não vou falar sobre se isso é bom ou é ruim, porque é indiferente. A gente sabia que isso iria acontecer, isso é inevitável, né? O que está acontecendo aqui é, mais uma vez, o STF, o Poder Judiciário, adentrando a esfera de competência do Poder Executivo, né? É o velho jogo político que a gente já sabe, que a gente sabia que isso ia acontecer. Aí você pode perguntar assim, será que o senhor Jair sabia que isso ia acontecer? Por que ele ainda insistiu nesse negócio? Se ele sabia que isso iria ser derrubado pelo STF, por que insistir nisso daí? E como eu falei no meu último vídeo, eu acho realmente excelente esse tipo de coisa, porque isso demonstra claramente qual a decisão que ele tomou, e que o que foi tomado, o que foi alterado, essa decisão foi alterada pelo STF, tá? Foi o STF que mudou a decisão dele. O que ele mandou fazer foi aquilo. E isso, no final das contas, vai expor um problema, que é um problema de mais longo prazo que o STF vai, em algum momento, enfrentar. Que é o seguinte, né? Veja, quando tem uma pessoa em posição de decisão, de tomar decisões numa grande organização, numa grande empresa e até no governo, essa pessoa, inevitavelmente, ela comete alguns deslizes, né? A gente espera que cometa mais acertos do que deslizes, mas alguns deslizes são inevitáveis. E o fato é que toda posição de comando, de tempos em tempos, é trocada justamente por conta disso. Para o cargo de presidente, por exemplo, você tem eleições de tempos em tempos. Em grandes empresas, o conselho da empresa troca o CEO de tempos em tempos, né? Então, ou seja, você tem esse processo de trocar a liderança, porque toda liderança fica velha, fica desgastada, começa a cometer mais erros do que acertos. Então, é por isso que você tem o executivo, é uma peça, digamos, descartável, para evitar... Por quê? O que acaba acontecendo? Como essa peça começa a cometer erros, começa a cometer deslizes, perde a confiança do grosso das pessoas, né? Por outro lado, você tem a questão da justiça. O que é a justiça? A justiça é garantir que tudo que é feito está em acordo com as leis estabelecidas. Esse é o papel da justiça. A justiça, em tese, não decide nada. Ela não decide se uma lei é boa, se uma lei é ruim, se uma decisão é boa, se uma decisão é ruim. Ela julga apenas se aquela decisão está dentro da lei ou não. Isso deveria ser justiça. Isso é um controle importante porque, em tese, a lei é o que delimita o Estado. Então, o judiciário é justamente aquele pessoal que não decide as coisas, ele apenas assegura que a coisa está dentro do limite do Estado. Aí que tá, a decisão do seu Jair, nesse caso, né? Porque, lógico, foi o Ministério da Educação que soltou a portaria, mas a decisão foi do seu Jair, não tem jeito. A decisão dele está contra a regra constitucional? Não, não tem nada na Constituição que proíba ele de fazer esse tipo de coisa. Ele chefia as universidades federais em última análise, ele pode dar esse tipo de ordem, não existe nada errado aí. É mais uma vez o STF entrando na área do governo. E qual que é o problema disso? O problema disso é que o STF está começando a tomar muita decisão, a decidir o que é certo e o que é errado, não o que está de acordo com a norma legal, o que está de acordo com a Constituição. Isso daí gera um problema que justamente aquele problema da pessoa que está na posição de comando começar a cometer muito erros e ter que ser trocada de tempos em tempos,
Isso vai começar a acontecer com o STF. O pessoal já está vendo o STF como uma entidade do mal, uma entidade ruim, uma entidade que toma decisões erradas, né? Eu não quero nem imaginar o que aconteceria se o pesadelo do pessoal aí anti-vax for verdade, né? Que essa vacina realmente fizer algo ruim com as pessoas. Imagina essa situação. Ninguém está torcendo por isso de forma alguma. Eu acho que não é isso também. Eu acho, como eu falo para vocês, eu não sei se a vacina é boa, se a vacina é ruim. Meu ponto como libertário é que ela jamais poderia ser obrigatória. Ela deve ser sempre, como qualquer tratamento, deve ser decisão da pessoa. Mas imagina a situação disso ser realmente um problema mais adiante e os juízes do Supremo terem que responder por isso. Porque como ficou abundantemente claro com esse tipo de coisa, e com várias ocasiões anteriores, Bolsonaro nunca quis isso. Ele sempre deixou claro que a posição dele era uma, e agora o pessoal que está assumindo o controle dele está assumindo também a responsabilidade. Tomara que não aconteça isso, mas imagina se acontece algum problema, o seu Jair vai poder dizer claramente, olha só, eu não tinha nada a ver com isso, eu não estava ligado nisso daí, eu fui sempre no sentido contrário, quem obrigou a coisa foi o STF. É o mesmo caso da época dos lockdowns e coisa e tal, que teve não sei quantas mil mortes de Covid aqui no Brasil, e algumas pessoas tentam colocar isso como culpa do seu Jair, só que no final das contas, o que você vê no final é muito claro, né? Quem tomou as decisões foram prefeitos e governadores. O STF proibiu o Planalto de decidir alguma coisa. Automaticamente ele não é responsável por isso. A responsabilidade está no STF, está nos prefeitos e nos governadores. E dizer que mas Bolsonaro não fez nada. Não, ele fez, a ordem dele foi clara. Era isolamento vertical, é isolar as pessoas de mais idade e deixar o resto da comunidade, o resto das pessoas trabalhando normalmente, né? Você pode concordar com essa decisão, você pode discordar dessa decisão, mas ela era de acordo com a lei. Foi o STF que mudou a coisa com a visão de que não, temos que fazer tomar uma decisão melhor com relação à pandemia, né? Assumiram a culpa pela decisão tomada errada, né? E estão fazendo isso de novo com a vacina. Deus queira que não seja uma decisão errada. Lógico, eu acho que não vai dar nada errado, não vai ter problema nenhum, mas é aquele negócio, se tiver problema, meu amigo, vai ficar muito estranho para o STF. Está muito claro na visão de todo mundo de que lado foram as coisas. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo.